E aí na quinta-feira terá também feriado, mas vai ter com a gente. A quarta, desculpa, porque quinta-feira é que a casa está responsável, por favor, os trabalhadores, os frequentadores lá, a gente que vai estar na recepção junto com mais 2 casas com irmãs na Semana Espírita, que vai ser lá na Casa do Trabalhador, no Centro Espírita Cruz da Recepção. 19 horas, porque tem a parte musical de harmonização e tal, que qualquer Inga disse que já vão voltar a treinar violão para fazer a harmonização aqui. E aí trazer o violão deles que a gente fazia antes, né, com neutros, mas tudo na vida é um estágio, né? Lembrar os estudos da casa, nós estamos fazendo agora o estudo pelo Meeting, porque o Skype está ultrapassado, estava muito problema, e a gente pegou o Meeting. É até bom que a gente fala menos, né? Só vai até 1 hora. Semana passada derrubou a gente. Sexta-feira, mas derrubou. Não, segunda-feira derrubou. Amanhã nós vamos ter os estudos presenciais da mesma forma. Daqui amanhã, presencial. E pelo Meeting também, que a gente está colocando no grupo, no centro, né, nos 2 grupos do centro. Assim, a Genísia Coisinha Veloso, por favor, troca as luzes aí. Vamos, nesse momento, vamos nos elevar o pensamento aos céus, levar o pensamento ao Cristo, pedindo a Ele a permissão para abrirmos os trabalhos, o discernimento, para que possamos entender o que nossa irmã Graça passará para nós. Estarmos atentos à mensagem que será passada, porque cada palestrante que aqui vem nunca está sozinho. Há sempre os irmãos espirituais auxiliando, abrindo a sua mente, a sua fonte de luz, para que ela possa passar o seu conhecimento, aquilo que se preparou para falar, aquele estudo que há anos vem sendo praticado por si. Trazer para nós esse conhecimento à luz da doutrina espírita. E com o auxílio dos espíritos amigos, nós agradecemos por essa oportunidade de aqui estarmos, nesta casa que completa este ano 50 anos de existência terrena. Sendo assim, é que nós abrimos os nossos trabalhos juntos. E assim seja. Renisa a coisinha veloz, por favor. Até 8h15, passamos para 8h15. Fica à vontade, né? Agradecer o convite, né? A segunda vez, não, a terceira, que eu me encontro aqui, a primeira vez na outra casa anterior, e sempre eu começo com aquele seguinte questionamento, né? Pegando o gancho que nosso irmão colocou, né? Do que a gente vem aprendendo, do que a gente vem estudando, do que a gente vem tomando conhecimento, o quanto nós estamos buscando vivenciar. Eu faço sempre essa pergunta porque às vezes a gente fica fazendo rodas na pilástica, né, esse ditado, de ficar malhando em ferro frio, a gente fica vendo aqui, ouvindo, participando dos estudos online, presenciais, né? E daí? Do que eu venho aprendendo, do que eu venho, né, já conhecendo, estudando, como é que eu faço esse link com a minha vivência no dia a dia? O quanto de esforço eu venho fazendo para dar aplicabilidade no que eu venho aprendendo? Porque esse é o sentido da nossa passagem nesse período aqui, de 40, 50, 60, 70, 80 anos, nessa experiência material, enquanto espíritos imortais que nós somos. Então não adianta, né, ir para a igreja rezar e fazer tudo errado, como diz a Luna. Não adianta a gente vir aqui todas as quartas, estar online nos estudos, se a gente não busca fazer o que a gente vem aprendendo, o esforço de tentar colocar em prática o que com certeza nesses estudos e nas palestras tem como essência o Evangelho do Cristo. E a gente sabe, né, o que fazer. Todos nós sabemos, porque a lei divina está na nossa consciência. O Evangelho do Cristo está bem difundido. Então, resta-nos a gente arregaçar as mangas e com suor, com lágrimas, com gemidos, nos aprimorarmos. E o tema da noite de hoje é domínio espiritual. É uma mensagem, né, de Emmanuel, do livro Verdade, Palavra e Vida, né, onde ele nos traz um lembrete. E ele já começa trazendo uma referência, né,
uma frase de Jesus: não estou só, porque o Pai está comigo. No nosso caminhar, no nosso dia a dia, nós temos essa certeza? Jesus, na experiência, na exemplificação dele, falou: não estou só porque o Pai está comigo. Mas é preciso que nós tenhamos essa certeza de que nada, em lugar nenhum, nós vamos estar só. O Pai nos acompanha, vela por nós. Temos espíritos amigos que, em nome de Jesus, nos orientam, nos acompanham, e que muitas vezes, por nós não esquecermos disso, dificultamos a sintonia com eles. Quantas vezes nosso anjo da guarda nos orienta: não faça isso, não fale isso, vá por esse caminho, e nós, cegos, surdos, né, a esses apelos, a essas orientações, trilhamos pelo nosso livre-arbítrio, obviamente, é o nosso direito de ir. Mas ele, por ser misericordioso, nos dá, né, esses amigos espirituais, porque ele está conosco o tempo todo. E aí ele começa, né, dentro dessa temática, domínio espiritual. Domínio. Como é que eu consigo me dominar espiritualmente? Essa é a reflexão que ele traz hoje. E aí ele passa para o texto, eu grifei bastante, botei bem grande, onde ele diz assim: nos transes aflitivos, na dificuldade, no problema, na dor, na hora que a coisa aperta, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. É na hora que está doendo, na hora que eu estou chorando, na hora que eu estou no desespero, na tristeza, na solidão, é que eu mostro o que é que está, em que eu estou envolvida. Qual é a força que me move? Como é que a gente se porta diante do sofrimento? Nós somos resignados? Ou nós perguntamos logo: por que eu? Por que eu? Por que estou sozinho? E quando a gente faz essa pergunta: por que é que eu estou sofrendo? Já denota uma imperfeição muito grave em nós, que é o orgulho, né? Nós somos humildes. Nós nos achamos tão superiores, que eu acho que por ser superior, eu não mereço estar passando por que estou passando. Já denota vaidade, já denota orgulho, né, prepotência. Então a gente precisa começar a nos enxergarmos. E aí ele passa a mostrar algumas fases, algumas experiências que o Cristo teve e a postura que ele teve diante dessas experiências. Mas eu não vou lembrar a postura de Jesus, eu vou questionar, para que a gente questione e responda mentalmente, diante do que Jesus passou, como é que hoje nós nos portaríamos? Como é que eu me comportaria diante, né, da postura do governo romano, né, ao tratar Jesus, ao me tratar daquela forma? Pilatos, quando esteve com Jesus, né, aquela forma jocosa, aquela forma desrespeitosa, todo aquele império romano tratou Jesus. E a gente se comportaria de que forma? Será que a gente sabe? E Emmanuel lembra que Jesus se resignou e que Pilatos não lhe meteu medo. A força da águia romana não atemorizou Jesus. Ele tinha o quê? Confiança. Ele estava diante de alguém que representava o poder supremo, material. Ele sabia que no estalar de dedos sua vida seria ceifada. E foi o que Jesus fez. Serenamente conversou com Pilatos. Respondeu a ele aquilo que Pilatos tinha condição de entender. Porque Jesus não ficou em silêncio por desrespeito a Pilatos. Ele sabia que por mais que ele falasse, Pilatos não ia entender. Então ele não perdia tempo.
mas ele não se penalizou. Então, diante de um poder, de uma supremacia querendo esmagar, Jesus teve confiança e serenidade. E nós? Como é que nós reagiríamos? Não é? Jesus, quando estava nas últimas horas, né, diante daquela situação toda, cuspindo, né, o que aconteceu? Ele agia sempre de forma tranquila e serena, porque ele confiava, né? Com relação ao ato de Judas. Já pensou, meu amigo? Uma pessoa que o senhor convivia, uma pessoa que o senhor era amigo, e de repente, por uma ignorância, por um equívoco, lhe trai. Como é que a gente ia reagir diante da traição? Foi o que Jesus fez? Ele não arranca, não proferiu maldições para Judas. É o que ele traz aqui no texto. No ato de Judas, ele não lhe arranca maldições. Mas em nós, hoje, cristãos, seguidores do Mestre Jesus, teríamos essa mesma postura? Vale ressaltar que somos cristãos, né? Então, se somos cristãos, não é mais, temos que seguir o Cristo. E o Cristo nos aponta para isso. E aí eu volto para questionar qual é o esforço que eu estou fazendo para buscar seguir os passos do Mestre. No caso de Judas, quando alguém nos é ingrato, nos trai, qual é a minha postura? Será que eu vou pagar o mal pelo mal? Eu vou tentar dar rasteira? Vou pegar o WhatsApp para começar a espalhar todo mundo que ele falou mal de mim, que ele me traiu? Como é que eu vou ser? Ou eu vou silenciar, orar por ele e tentar não levar esse caso ao alarde, as pessoas saberem. Ter piedade e misericórdia por aquele que cometeu equívoco para comigo e não levar adiante o caso. Como é que estou eu? É por isso que a gente precisa começar. Eu estou jogando e a gente vai pensando. Se fosse eu, no caso de Jesus com Judas, de uma traição, o que é que eu faria hoje? Diante da ingratidão dos beneficiados. Jesus ajudou a quantos? A muitos, né? Curou muitos leprosos, muitos aleijados. Curou moralmente muitas pessoas que estavam emocionalmente dilaceradas. Foram muito. Jesus veio para servir e não para ser servido. Mas naquele momento, quem esteve ao lado dele, ajudando, o que foi que ele encontrou? Ingratidão. Não foi isso? E diante da ingratidão, qual foi a postura de Jesus? Serenidade. E aí a gente, diante da ingratidão, faz o quê? Mas eu fiz tanto por fulano, eu preciso logo divulgar, e fulano faz isso comigo. Eu emprestei dinheiro, eu levei para o médico, eu não sei, aí começa a dizer o que fiz. E fulano, e precisa de... Ou a questão é que a gente dá divulgação. Por que a gente dá divulgação? Bora pensar por que a gente dá divulgação? Sabe por quê? Porque quando eu digo que ele, por mais que eu tenha fez isso comigo, eu estou dizendo que ele está aqui. E eu estou aqui. A minha verdade, meu amor, está aqui. Então, nas nossas relações, quando a gente entra para a maledicência, para o julgamento, para a divulgação, a gente quer sempre evidenciar uma postura superior à do outro. Bora pensar sobre isso? E bora entender se nessas situações eu faço isso. Porque o exemplo de Jesus foi o quê? Serenidade. Ele não cobrou a gratidão de ninguém. Ele serviu, ele se doou, mas não esperou nada em troca. Muitas vezes a gente atravessa uma rua com uma pessoa, né? Uma sacola para o outro. Se a pessoa não disser obrigada, nosso ouvido até coça. Meu Deus, eu atravessei. A gente já espera. O nosso ouvido já espera uma obrigada. Mas precisamos nos disciplinar a entender que às vezes o outro não está nem percebendo que foi ajudado. Porque a gente precisa servir sem esperar nenhum obrigado. Mas nosso ouvido ainda coça quando alguém não... já está tão automático.
fiz alguma coisa por você, se você não disser obrigado, não dizer não obrigado, não é educado. Mas não precisa. É nessa vivência do Evangelho, fazer, se doar, tentar se dedicar a outros sem esperar que o troque. Então a gente já viu que Jesus, diante da ingratidão, agiu com serenidade, né? E a gente? Bora pensar? E aí Emmanuel traz o sarcasmo da multidão. Quantas pessoas riram e debocharam do Mestre naquele momento, né? E qual foi a postura de Jesus? Compreensão. Percebiam que eles estavam ainda doentes, eles não estavam na ignorância. Eles não sabiam, por isso que ele disse, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E a gente, diante de uma situação dessa, no sarcasmo, para não sair por baixo, a gente faz o quê? Revida. Quantas vezes alguém quer nos humilhar, nos rebaixar, e a gente, para não sair por baixo, a gente ataca. Até algo da pessoa que está bem escondidinho, que ninguém nem lembra, a gente tira da nossa arma secreta e joga no ventilador, para não sair por baixo. Porque a gente precisa estar por cima. Teve uma vez, eu nunca vou esquecer isso, estava pegando o ônibus, estava na rodoviária, e estava uma senhora, isso tem mais de 20 anos, e a pessoa disse assim, moço, ela chegou na frente do motorista e falou assim, moço, esse ônibus vai para tal lugar? Ele, não. Esse ônibus vai para tal outro lugar? Ela disse, não. O motorista estava começando a ficar irritado. Ela fez 4 perguntas de localidades que o ônibus poderia passar. Você não sabe ler não, né? Você não está vendo? Olha o escrito aí. E todo mundo olhou para ele. E ele disse, isso eu não vou esquecer nunca. Ela disse, ô moço, me perdoe, eu não sei ler não. Desarmou aquele rapaz. Porque na hora que ela falou, eu não sei ler não, todo mundo olhou para o motorista. Mas se essa senhora, diante da grosseria dele, né, da indelicadeza dele, começasse a discutir, o que é que aconteceu naquele ponto de ônibus? Barraco, confusão, briga, podia até parar na delegacia. Mas porque um não quis brigar. Então, uma contenda, deixe. Se o outro quer brigar, deixe. Se o outro quer lhe humilhar, deixe. Quando duas pessoas na rua estão brigando e a gente passa, a gente faz dois mal educados, dois. Mas quando só tem uma pessoa brigando, falando alto, sendo grosseira e outra calada, a gente já percebe que só tem uma que é desequilibrada. Mas o nosso orgulho, a nossa vaidade faz a gente revidar, faz a gente falar, faz a gente também querer entrar no mesmo nível de sintonia. E a gente sabe que é mais corajoso aquele que silencia do que aquele que combate. É um exercício de humildade, de burilamento que a gente faz quando a gente silencia. Tem uma história no livro Lindos Casos de Chico Xavier que conta que ele uma vez foi visitar ele morava em Pedro Leopoldo. Ele foi visitar um colega de trabalho que estava adoentado. Mas a distância era de alguns quilômetros, como aqui Salvador, Simões Filho de Asdávila. Então ele saiu da Pedro Leopoldo, pegou uma condução, foi para outra cidade. Quando chegou nessa cidade, que ele abriu a porta, ele se deparou com o colega, xingando. O que você está fazendo aqui? Ele fazia o que aqui? E começou, né, eu até peguei aqui, começou, tá escrito xingar a valer. Xingou Chico todo da porta. E aí eu pergunto a vocês, se acontecer isso com vocês, o que é que vocês fariam? A pessoa, você pegar o seu carro e visitar um colega, e chega na porta do colega ali tratar com pedras. Chico começou, nesse livro está contando. O título é Que Seria, olha o título como é bem interessante, Que Seria da Pedra Sem o Martelo. Bora pensar nesse título, o que seria da pedra sem o martelo? Essa mesa de quê? De madeira, né? Mas vamos dizer que ela fosse de mármore, uma pedra de mármore.
Se não tivesse a ação de um martelo, ela ganharia forma? Seria uma pedra. Aqui, se não fosse um serrote, alguma coisa para talhar, ela ganharia a mesa? Então, o que seria da madeira? Se não tivesse instrumentos que dessem forma a ela. E o título desse texto é isso. O que seria da pedra sem o martelo? Bora entender nessa história o que é a pedra e o que é o martelo. Aí, voltando à história. E aí, Chico foi recebido dessa forma. E do jeito bem pacato dele, ele tentou conversar com esse colega. Na mesma hora, Emmanuel, que é o espírito que conduz, o espírito dele, que guia dele, diz assim: pare, vou até ler. Não diga nada. Exemplifique a própria fé, suportando-lhe a injustiça e os desabafos. Já pensou? Você chegar num lugar, a pessoa me tratar dessa forma, não diga nada, suporte. É fácil, gente. A gente quer falar, a gente quer botar a nossa opinião. Como é que pode? Eu gastei meu tempo para vir aqui e você me trata dessa forma? Nem isso o espírito protetor de Chico orientou ele a fazer. Não diga nada, suporte o desaforo, suporte os insultos. E aí depois falou rapidamente para ele, esse senhor aqui sofre do fígado e há dias vem sentindo cólicas hepáticas. Não revide os insultos. Ele precisa exteriorizar o veneno que está no corpo e na alma. Doente, no corpo e da alma. Essa compreensão que devemos ter de todo aquele que vem nos agredir. Ah, Graça, ele fez um check-up, está ótimo. O corpo. E que se ele continuar nesse nível de desequilíbrio, já está no processo também de adoecer o corpo. Porque a gente sabe que a doença é de dentro para fora. Então, quando nós espíritos estamos desequilibrados, quando nós estamos numa vibração de energia inferior, nós vamos adoecendo e a doença vai extrapolar para fora. No fígado, na pressão alta, na diabetes e por aí vai. Então, ele disse isso com relação ao rapaz. E com relação a Chico, ele diz assim, você, Chico, precisa limar-se. O que é limar? É você pegar uma coisa e ficar ralando para ganhar forma, né? Você precisa se apurar, você precisa se burilar-se. Sabe como, Chico? Silenciando. Chico fez isso? Fez. Porque Chico já tem um domínio espiritual. Ele já consegue controlar-se, trabalhar-se para buscar ao máximo vivenciar o Evangelho do Mestre. Aí alguém vai dizer assim, Graça, mas eu não sou Chico, não, nem muito menos Jesus. Todo mundo aqui sabe disso. Mas o senhor está tendo essa oportunidade nessa reencarnação, é para limar-se. É para limar-se. O senhor está tendo uma oportunidade nessa encarnação para que venha uma pedra, um martelo. Esse martelo simbolizado pelos problemas emocionais, problemas financeiros, problemas físicos, problemas de relacionamentos, é o martelo que vai lapidando. A partir do momento que os problemas vão chegando, é como se fosse o martelo tentando lhe moldar. E aí a gente precisa ter resignação diante disso. A gente às vezes quer se ir de encontro. E aí vai sair uma peça perfeita? Não. Vai sair mal feita. Então assim, a gente tem os nossos martelos. Nós somos a pedra. E vem um martelo, vem uma talhadeira, né, para poder esculpir-nos. Mas precisamos ter a resignação. Então, com certeza, Chico está dentro desse processo. Então, essa lição do domínio espiritual, ela é profunda. Ela é profunda. Ela nos mostra, com certeza, a necessidade que nós temos de aproveitarmos o nosso tempo aqui encarnados para nos lapidarmos, para nos limar. Não percamos tempo com besteira, com bobagem.
Jesus, ele nos 3 anos de trabalho, de mostrar a exemplificação do amor aqui na terra, ele era perseguido pelos sacerdotes, né? Ele tinha espiões que ficavam atrás dele. Ele conversava com pessoas que não gostavam dele, amorosamente. Ele não perdia tempo, porque os sacerdotes fazem isso, porque fulano não gosta de mim. Ele usava o tempo dele para trabalhar, para mostrar para todos nós que é possível nós evoluirmos a partir do momento que a gente trilhar o roteiro que ele deu. Simplificado. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazendo ao outro aquilo que gostaria que fizesse conosco. É isso. E tudo que a gente está fazendo de errado, a campainha toca. Toda vez que você está falando mal de alguém, você sabe que está falando mal de alguém. Agora, o esforço que o senhor faz para cortar, aí vai depender de si. As pessoas, meu filho estava falando que, eu não sabia dessa modalidade, que lá na escola agora se vende pesca, eu não sabia não. E é assim, você, porque agora é A, B, C, D para marcar, né? Então, você paga R$100, aí você faz assim, se a questão for uma coisa, aí vai pagar para passar. Aí eu digo, todo mundo sabe que isso é errado, é uma conduta errada, que não é o certo fazer, mas faz. Ver um centavo de alguém e ver, e falar mal e não devolver, e ver na televisão e ficar criticando os políticos que roubam, tudo é a mesma coisa. Nós sabemos o que fazemos de errado. Agora, nós estamos conscientes disso, nós precisamos fazer um esforço para mudar. Então, essa lição nos mostra que diante dos tormentos, das dificuldades, precisamos ter a serenidade, a confiança plena de que o que passamos é uma necessidade para a nossa evolução, para a nossa aprendizagem. Tem uma coisa, César, que o pessoal não gosta, Marcos, né? Que o pessoal não gosta, é de falar de dor. Ninguém gosta de falar de dor. Dor. A gente, quando nasce alguém, muito cedo, quando nasce nos aniversários, parabéns, que venha com muita saúde, a gente deseja tudo isso, né? Mas o que é real? Que a dor vai chegar. O corpo vai perecer de cara. Por mais que a gente deseje, a dor, as situações, problemas, as circunstâncias desequilibrantes vai chegar até a gente. E a gente precisa se preparar para isso. E o Mestre nos mostrou como devemos fazer. E o primeiro passo que a gente precisa ter nesse domínio espiritual é o óbvio, é se espiritualizar. Mas graças a se espiritualizar, aqui tem paz, nós já somos espíritas. Ou alguns que gostam de falar, nós somos simpatizantes espíritas. Até que eu não estou ouvindo isso ultimamente. O povo diz, não, eu estou para o lado da doutrina espírita, estou indo lá. Mas os princípios da doutrina espírita encontram achego na mente e no coração de muitos que estão aqui, se ainda não se consideram espíritas. Mas precisa se espiritualizar. E o que é? Que processo é esse? É se entender como espírito. Eu me vejo quanto espírito? Eu me vejo como Graça, com 52 anos, andando assim como folha ao vento, numa tempestade, sendo jogada pelas circunstâncias. Eu sou espírito, eu sou imortal. Nós nos vemos como espíritos imortais? Se eu me vejo como espírito imortal, por que eu fico brigando com meu irmão pai de uma casa? Por quê? Eu sou oficial de justiça, né? E o que ultimamente eu vejo é essas questões de casa, de herança. Meu Deus, quanta briga, quantas famílias estão, né, se desintegrando por conta das posses. Se eu sou espírito imortal, eu sei que eu estou passando uma experiência material. Por que é que eu passo anos e anos brigando com fulano por besteira? Porque porque torce pelo time A, ou torce pelo time B, ou porque
desse partido, desse palito. Porque se eu me considero espírito, eu sei que eu sou eterno, eu sei que eu vou viver aqui alguns anos encarnada como graça, vou voltar para o mundo espiritual, vou ter outra experiência, com outras vivências. Por que eu vivo me pegando as pessoas? Meu marido, meu filho, minha carro, minha casa. Por quê? As minhas ideais, por quê? Porque a gente ainda não se espiritualizou. Esse processo nosso ainda está muito lento. No momento que a gente se entende como espírito, percebe a nossa função, o objetivo nosso aqui, somos espíritos vivendo uma experiência material. Para quê? Para evoluir. Para chegar a que ponto? Espíritos felizes. Para viver em que mundos? Nos mundos felizes. Para fazer o quê? Ficar vendo leão e comendo uva? Para trabalhar. A graça, trabalhar é. Porque dentro da máquina divina, Deus precisa de espíritos laboriosos, servos fiéis, para poder ajudar aqueles que, como nós, ainda estamos aprendendo. Então a gente quer ter um anjo da guarda, a gente quer ter um espírito, né? Mas esse espírito que nos ajuda, ele também está se lapidando, está se limando. Então a gente tem essa oportunidade, que não é a primeira. Ninguém aqui reencarnou, nós somos reencarnantes. Quantas vezes não posso precisar, nem ninguém pode, só Deus. Mas com um objetivo que é único, evoluir. À medida que a gente vai tendo essas vivências, que nós, no mundo espiritual, alguns de nós programamos, temos até autonomia, outros não, nós vamos passando por experiências de dor, para a gente aprender. Só que a gente tem muita gente que vem e volta, e não vai para lugar nenhum. Fica o tempo todo reencarnando, e aí a dor vai aumentando para que a gente possa crescer. Então eu preciso espiritualizar. Para depois é o quê? Moralizar. Estava conversando com o Marcos a questão de que a gente precisa trabalhar muito em nós, e nisso é a humildade. Eu já sei que eu sou espírito, eu sei que eu estou numa vivência aqui material, eu vou passar por experiências muitas vezes dolorosas, mas que vão me fazer, se resignado e se atento estiver, crescer. E nesse processo que é concomitante, eu vou me moralizar. E aí é a lapidação. Essa aí. É de você ser paciente. É fácil. É você ser misericordioso. Você ter compaixão. Você ter amor. Você saber perdoar. E tudo isso são processos lentos. Nós não sabemos amar. Hoje, o pessoal fala eu te amo. Não é isso? Ou gratidão, gratiluz. De uma forma tão assim, parece que já está, mas não. Amar, perdoar, ser grato, ter paciência, são processos que a gente vai construindo ao longo dessas vivências que nós tivemos, gente. Então assim, eu não sei amar não. Nós amamos, sabe quem? Quem pensa como a gente pensa, quem faz as nossas vontades. Mas amar aquele que pensa diferente é difícil. Nós não temos misericórdia, nós não temos compaixão. É meu caso? Foi dito aí que foram nessa guerra, em 12 dias, 7.000 pessoas morreram. Dessas 7.000, 2.000 crianças. Dessas 2.000, 460 degoladas. E isso chamou a gente a atenção, né? Muito doloroso. Nós espíritas sabemos que essas crianças que desencarnaram tinham apenas o corpo infantil, eram espíritos. E que a nossa fé também nos diz que essas experiências dolorosas que essas crianças e essas 7.000 pessoas e outras tantas, milhares, que estão vivendo nesse mundo de guerras, nesses pontos da Terra, elas precisavam passar por essa experiência de aprendizado. Mas eu pergunto a vocês, quem de nós aqui orou por quem degolou?
nós teve compaixão por aquele que cometeu esse ato tão terrível? Quando a gente vê alguém cometer atos na televisão, no meio-dia da vida, a gente fica, né? Tem que morrer, tem que matar, um cara desse tem que fazer isso. Não é a postura de um cristão. E tem muitas pessoas que têm coragem de dizer, Graça, eu penso isso, dessa forma ainda hoje. Ainda bem que você percebe o que você está fazendo. Agora, o salto é entender que essa sua postura não está de acordo com pressupostos cristãos. Porque o Cristo na cruz disse o quê? Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Não foi isso? Não foi isso que Cristo disse? E algum de nós, viu, Marco, podia estar lá. E a gente quer aceitar o perdão do Cristo. Mas na hora de condenar, julgar é fácil, é bom, né? E a gente tem outra coisa, nossas verdades são as melhores, as perfeitas. Então o Senhor é assim, tem que falar. E nós temos uma coisa no julgamento, é que a gente bota perpétuo. Perpétuo. Todo erro, é perpétuo. Morrer, acabou. Se pudesse, como a gente é espírita, sabe que só morre o corpo, a gente queria morte assim, porque a gente queria perpetuar a morte, mas não vai. Porque os espíritos, nós estamos em evolução. Quem leu aqui há 2000 anos um livro maravilhoso? É um livro grosso, mas é um livro romanceado, é muito bom de ler. Vou dar um spoiler. Esse rapaz que a gente está tomando como vaso, Emmanuel, no livro A Época de Cristo, ele era Públio Lentulus. Era um rapaz totalmente equivocado na vaidade, na superioridade. Então ele tinha aquela forma de agir, né, impetuosa. E a gente condenaria ele por aquela encarnação, né? Hoje, passado milênios, ele está aí como Emmanuel, transformado. A gente vai condenar alguém há 2000 anos atrás, mas que ao longo, não sei se vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, ao longo dos milênios, ele mudou, se reformulou, e é um espírito trabalhador que tem nos ajudado muito na compreensão da doutrina espírita do Evangelho do Cristo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que deixemos de condenar e criticar aquele que faz o mal, mesmo que o mal seja hediondo. Tenhamos misericórdia, oremos por eles, porque um dia essa pessoa que degolou essas crianças, com certeza vai ser aquele que vai cuidar da criança. E ele vai ter que passar por esses atos consequentes, ele vai com certeza passar por muitos turbilhões de sofrimento. Porque a gente sabe que a lei ela é implacável. A lei divina não é igual a humana, não. Aquilo que você desorganizou, você tem que organizar. E tem que dar um crédito que é a reparação. Mas isso é uma outra conversa. Então, trago essa reflexão para a gente entender que somos realmente cristãos, qual é o esforço que nós estamos fazendo para buscar seguir os passos do Cristo. O texto traz domínio espiritual. Jesus, obviamente, por ser o espírito mais perfeito que esteve, tem o domínio completo. Ninguém está querendo aqui que tenhamos hoje, amanhã ou depois o domínio que Jesus tinha. Que ninguém aqui vai ter as mesmas respostas, os mesmos comportamentos que Jesus teve hoje, amanhã. Mas o que a gente está tentando mostrar aqui é que precisamos fazer esforço de começar esse processo de estarmos realmente dominados, senhores espiritualmente de nós mesmos, né? Com domínio espiritual de nós mesmos. Então, se eu sou aquela pessoa que revido, tente refrear mais. Se eu sou aquela pessoa que gosto de falar muito da vida dos outros, tente não falar. Se fala muito, aí, tire 10% do que você fala, que já está de bom tamanho. Se eu sou uma pessoa que julgo, que é o que a gente mais faz, é julgar. Tente não julgar. Porque nós, com certeza, já vivenciamos essas mesmas experiências, tivemos as mesmas quedas,
E pela misericórdia divina, se a gente não faz isso hoje, ou pensa que não faz, a gente já fez. Então, ter esse domínio espiritual é um processo que a cada dia a gente vai precisar ter. Mas precisamos ter uma coisa que a gente não tem. Disciplina. Disciplina. Disciplina no pensar. Quer ver uma coisa? O senhor aqui já pensou, hoje pensou, qual foi o nível dos seus pensamentos hoje? Se foram pensamentos positivos, pensamentos negativos, pensamentos aflitivos, irritadiços. Você analisou seus pensamentos? Ninguém analisa. A gente não analisa o que a gente pensa e não disciplina o nosso pensar. Então, o que é disciplinar o meu pensar? É eu tentar, diante de todas as circunstâncias desequilibrantes, ter positividade. Vai melhorar, vai passar, vai dar tudo certo. Deus vai me mandar uma resposta. O que eu vou conseguir resolver essa situação? Isso é um pensamento positivo. Mas tem gente que diante de uma unha encravada, meu Deus, será que é câncer? Já tô bom. E que não sei o quê. E porque a fila da UPA está assim. Já começa a colocar. Tem pessoas que não pensam na solução. Fica contemplando o problema. O problema já aconteceu. Não tem nada. Mas vamos buscar, não. Tentar isso, tentar aquilo. Estava numa festa e um menino teve epilepsia. Aí teve um rapaz, que eu nunca vou esquecer isso foi na semana passada. Se ele for para a UPA, ele vai morrer. Não leve para a UPA não, o menino lá. Para. Observe o pensamento. Então, ele contaminou aquilo ali. Né? Meu filho, não deixe não, entre no meu carro que eu vou levar você para a HGE. Como ele bateu a cabeça, todo mundo sabe que o primeiro socorro tem que deixar inerte. E ninguém tinha um médico lá, disse não. Ele passou a brigar com o médico e começou a convencer as pessoas de que o certo era pegar, botar no carro, porque na UPA você vai morrer. Vão lhe dar uma injeção, você vai morrer. Então, olha o pensamento. Isso contagia. Então, às vezes, a gente fala e pensa coisas que deprimem. Vamos disciplinar o nosso pensar na positividade. Porque quando a gente faz isso, a gente atrai para a gente espíritos amigos que fortalecem o nosso caminhar. Disciplinar o nosso falar. O que eu falo é positivo? O que eu falo vai só erguer? Eu sou de Cruz das Almas e quando eu ia para lá para São João, o pessoal da infância me viu magrinha. Aí quando eu chegava lá, nem me botava o pé. Vixe Maria, como você tá gorda. Delicadíssimo. Ave Maria, que cabelo é esse? Rapaz, precisa falar? Precisa. Então a gente precisa disciplinar o nosso falar, o nosso pensar, as nossas atitudes. E para a gente disciplinar o pensar, o falar nas atitudes, aí tem que nos vigiarmos. Por isso que o Cristo falou, vigiar e orar. Por isso. Não é vigiar o outro, é vigiar a gente. Porque na hora que estiver derrapando, epa! Quando tiver um pensamento negativo, eu gosto muito das frases dos nossos companheiros evangélicos. Repreenda. Eu gosto dessa frase. Porque às vezes assim, poxa, alguém me fez mal. Poxa, também ela é assim, repreenda, eu não quero pensar nisso. Eu começo a falar comigo, eu não quero pensar nisso. Eu não quero desejar isso. Porque na hora que você deseja o mal ao outro, você mergulha, você fica mergulhada, inebriada de energias negativas. Porque o mal que você emana para o outro já está em você. É isso que a gente não entende. Toda vez que você for jogar lama em alguém, a sua mão já está de lama. Então, se eu quero perfume, se eu quero aroma positivo, energias positivas, eu tenho que gerar isso. E eu só gero isso quando eu vibro no bem. Quando a minha vivência está no bem. Então, para que a gente tenha realmente esse domínio espiritual, vamos nos espiritualizarmos, entendermos enquanto espíritos, vamos nos moralizarmos, disciplinadamente, analisando o nosso pensar, o nosso falar, o que a gente emana. Porque às vezes eu estou falando aqui coisas bonitas, mas meu coração cheio de raiva. Às vezes você está me ofendendo, eu estou calada, mas eu estou emitindo pragas para você. Então, não é isso. É você realmente ter a postura de desejar o bem
àquele que você percebe que não deseja o seu bem. O cristão verdadeiro, o cristão ativo faz isso. E é aquele que quer realmente ter esse domínio espiritual de si, precisa espiritualizar-se, moralizar-se, para, enfim, evoluir, que é o que todos nós queremos, né? Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. A jornada é longa, está sendo, mas se a gente buscar seguir os passos dele, é suavizada. Porque quem tem Cristo, quem tem o Evangelho, na sua vivência, na sua prática, chora, dói, mas esse é amortecido, é fortalecido. Que ele nos abençoe. Gente, perguntas, colocações? Bem claro, né? Sempre me lembrou um fato, né, dos homens bombas, daquela mesma região. E é prometido o mundo, né? 40 virgens, não sei o quê. Aí quando ele se explode, chega do outro lado da vida, quando tem a consciência, que procura as 40 virgens, aí os obsessores estão do lado de lá, fazem assim, que vão escravizar, assim, você fala ou eu falo? Você foi enganado, velho. Você foi enganado. O suicídio vai vir para aqui, isso agora está na mão da gente. Entendeu? Questionamento, gente. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui está vindo pela primeira vez? Quantos são? 3 pessoas? Nós temos um hábito aqui de sempre dar um evangelho. Toda vez que alguém vem pela primeira vez aqui. Isso é um tesouro, viu, gente? É um tesouro. O evangelho não é o livro em si, é a mensagem que ela contém, é um tesouro. É, sim.